Bomba! Pai de Alexandre de Moraes não falava com o filho. Será que Alexandre de Moraes não era bem visto nem pelo próprio pai? É isso mesmo que a gente tem aqui hoje? Meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista, a gente está aqui repercutindo as situações polêmicas e as situações aquecidas da nossa política brasileira já há algum tempo. Nossa família tem 130 mil inscritos, convido você a ser mais um desses inscritos para estar aqui sempre atrás de um Brasil mais limpo, transparente, em busca da verdade dos fatos, longe da imprensa manipulada, longe da imprensa direitista, esquerdista desse país, longe do jornalismo global que fez a gente acreditar que a gente vivia num mundo paradisíaco, num Brasil sensacional, e hoje a gente está vendo toda essa realidade graças à independência de alguns canais, como é também o nosso trabalho. Estudei sim 4 anos de jornalismo, sei o que eu estou falando, sei da minha responsabilidade como formador de opinião e respeito muito também a sua opinião. Então, por isso é muito importante que você deixe aqui o seu comentário, se você concorda ou discorda com o vídeo que você está assistindo, e claro, deixe sempre a sua validação, e se não estiver gostando do vídeo, deixe a sua invalidação também. Escreva para mim de onde você está assistindo, se você é esquerda, direita, ou se você luta simplesmente por um Brasil melhor e acredita que o nosso país não chegou no auge ainda, que temos potencial de ter uma nação muito maior, independente de quem esteja no poder. Vamos lá? Canal do Pavivi, meu grande querido Thiago Pavinato, meu xará, trazendo essa matéria em relação ao pai do Alexandre de Moraes. É sempre muito bom ter o Pavivi aqui, porque ele traz bastidores, né? Conhece o Alexandre de Moraes dentro de uma situação na qual a gente não conhece. Fala aí, Pavivi. Ele escreve assim hoje: Moraes e suas inovadoras contribuições para o direito brasileiro. A ciência do direito deve ao ministro Alexandre de Moraes, com a coautoria dos seus colegas de STF, a criação do flagrante perpétuo. E eu fico até honrado, porque essa expressão fui eu que cunhei. Deve também a prisão preventiva por tempo indeterminado. Deve o inquérito policial que só acaba quando termina. Deve a elevação do Supremo Tribunal do país à categoria de maior vara penal do mundo, com 2.000 processos pelas últimas contas. Como se admira publicamente o próprio ministro, diante de aplausos e da bem-aventurança da esquerda, cada vez mais encantada com essa criatividade na defesa da democracia. E o Guzzo, lá pelas tantas desse artigo, ele vem falar de uma coisa que realmente é um escândalo para qualquer pessoa séria que olhe. Para qualquer pessoa que tenha, no mínimo, 2 neurônios, que saibam conversar entre si, isso já provocaria escândalo, mas não provoca escândalo para os de esquerda e para os vendidos desse país, que é o fato de nós termos esse juiz que é, ao mesmo tempo, vítima, acusador, investigador e julgador. Porque na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, ele expediu de próprio punho ordem de prisão em um caso em que ele se declara como vítima. Não existe sistema jurídico justo no mundo, nenhum, zero. Essa hipótese não existe, em que um juiz que se diz vítima pede uma prisão cautelar. Mas Alexandre de Moraes não tem medo. Não tem medo porque neste país não tem homens ou mulheres que tenham honrabilidade. Homens ou mulheres públicos lotados no parlamento que tenham, de fato, uma ficha limpa e cristalina, que tenham uma vida que pode ser passada limpo, que tenham uma vida privada que possa ser aberta como um livro público. Afinal de contas, eles escolheram ser homens e mulheres públicos. Nós vivemos essa carência
ora intelectual, ora de honestidade moral, portanto, de homens públicos capazes de fazer frente eficiente, válida, que vale alguma coisa. A esse que é, sem dúvida nenhuma, um dos piores ditadores que esse país já teve, que é o ministro Alexandre de Moraes. Esse ditador que, sem tanque na rua, soube, diante da covardia das autoridades que deveriam servir de freio e contrapeso, abusar no sentido mais explícito que o vocábulo abuso pode imaginar da sua autoridade. E vem fazendo o que faz contra os brasileiros. Repita-se. O Senado serve como freio, como contrapeso ao STF. Mas o Senado nada faz. O Congresso é composto por senadores e deputados federais. E eles também pouco fazem para exigir algo do presidente do Senado, que também é presidente do Congresso. E os deputados não sabem, não têm ciência técnica para fazer uma obstrução legal e, assim, parar as pautas do país até que o Senado faça o que é preciso fazer. Eu vejo muita gente, eu encontro muita gente que reclama do Lula e pergunta: o Lula vai ser empichado? Não vai? O Lula vai perder o cargo? Não vai? Motivos jurídicos tem. Tem de monte. Inclusive motivo para ele ficar inelegível. E eu retomo aqui o caso do 1º de maio, Dia do Trabalhador, em que ele fez um comício político para o Boulos, usando dinheiro de renúncia fiscal da própria presidência da República via Lei Rouanet. Só isso é motivo bastante o suficiente para que ele se torne inelegível. É um motivo, é um crime eleitoral, é uma forma de abuso de poder político e econômico ao mesmo tempo. É um exemplo didático muito mais claro, muito mais convincente, muito mais certeiro do que a hipótese pela qual o TSE tornou inelegível Jair Bolsonaro. Mas Lula não parece, como os políticos de direita, ser matéria afeta à legislação. Parece que ele é feito do mesmo teflon que o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, em especial o ministro Alexandre de Moraes, porque, vamos recordar, dentro desse festival de prisões preventivas manifestamente abusivas, ilegais, e que são, portanto, nos dizeres dos seus próprios colegas, torturas. Dentro dessas sessões de tortura, uma pessoa morreu. Outro, mesmo estando com a idade muito avançada, já septuagenário, e com a saúde muito defasada, voltou à prisão mesmo sem o trânsito em julgado, por um motivo que não poderia ser usado para que ele fosse trancafiado, que é a prisão dos outros, como se ele respondesse pelos outros. Então, Alexandre de Moraes ele faz aquilo que bem entende. Alexandre de Moraes ele abusa
mas abusa escancaradamente, abusa sem curar. Abusa e ainda ordena que empresas de comunicação infringam a legislação, porque a lei é ele. Mais vale um despacho de Alexandre do que a lei. Mais vale um despacho de Alexandre do que a Constituição. O que Alexandre fala é maior que tudo que se pensa sobre justiça, que tudo que se imagina sobre democracia. E ninguém para fazer frente a esse verdadeiro descalabro. É algo realmente lamentável. E quando as pessoas me falam, Lula cai ou não cai, eu falo, o problema não é o Lula. O problema não é o PT. O Brasil já sobreviveu a 8 anos de Lula, já sobreviveu a 6 anos de Dilma, já sobreviveu a 14 anos de PT. Mais 4. O Brasil não fecha. Porque país não fecha. O grande problema desse país, o grande mal que acomete esse país, chama-se Alexandre e tem por sobrenome Moraes. Alexandre de Moraes, cujo pai faleceu na semana passada, e era a matéria a ser comentada. Olha isso. No programa da terça, quando nós tivemos esse canal sequestrado, que nós sentimos muito o falecimento do pai do ministro, mas uma curiosidade que deve ter sido tratado por outros comentaristas, há anos, o pai do ministro Alexandre de Moraes, que morreu na semana passada, que faleceu na semana passada, sequer dirigia a palavra ao filho. Olha isso. Tamanho o grau de reprobabilidade de um pai para um filho. Você tem um complexo assim a investir. Isso é revelador, né? Você vê, pouca gente tem acesso a essas informações que o Pavinato tem. Ele foi aluno do Alexandre de Moraes, ele esteve aqui com a gente, deu a honra de fazer uma live comigo aqui, exclusiva, né? Um grande cara, já era fã, virei mais fã ainda. Um abraço para Maria Fernanda Mafê, que está aí com a gente também. E essa questão do Moraes, ela é unânime. Nem a direita e nem a esquerda gosta do Moraes. Eu trouxe aqui o Joaquim de Carvalho, que é um jornalista esquerdista, canal 247, e ele também falou mal do Moraes. Então, quando ele fala o mal do Brasil não é só o Lula, só o PT, é o Alexandre de Moraes, é uma coisa que é avalizada pela direita e pela esquerda. Assim como não estão gostando do jornalismo feito pela Globo, nem a esquerda e nem a direita, o Alexandre de Moraes também é questionado pelos dois lados. E é muito intrigante, né? Porque ninguém pode bater de frente com um super-ministro do STF como ele, que foi indicado lá atrás por Michel Temer, que aparentemente pode ser quem está mexendo as alavancas sem se expor, ninguém fala do Temer, né? Mas quando o avião do Teori Zavascki caiu, quem nomeou o Alexandre de Moraes foi ele, Michel Temer, que sempre esteve ali gerindo as situações em Brasília e teve a honra pessoal, né, de presidir o nosso país após o impeachment da Dilma. Então é mais ou menos por aí. Agora, para o pai do cara não falar com ele, você vê o tamanho da bucha que ele resolveu peitar, né? O Alexandre de Moraes, ele peita toda uma situação, inclusive agora uma situação familiar trazida pelo Thiago Pavinato. O que você acha, hein? Deixa o seu comentário aqui. Qual que é o maior problema do Brasil?
na atualidade, na sua opinião? É o PT? É o Bolsonaro? É o Alexandre de Moraes? É o STF todo? É o Michel Temer? É a Dilma que está presidindo o BRICS, ganhando 300 mil, o banco do BRICS, né? Presidindo o banco do BRICS, ganhando 300 mil reais por mês, com todo aquele conhecimento matemático, aquelas contas absurdas que ela fazia nos discursos? Responde para mim. Responde para mim se você quer um Brasil mais transparente. Você quer um Brasil mais transparente? Você acha que o Brasil já chegou no auge e não tem mais jeito? É isso aqui que tem para hoje. Quero a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Clodovil foi assassinado, é o que afirma Renata Cândido Rodrigues, depois do crime que aconteceu em 2009 e repercute até hoje por não ter sido investigado da forma correta. Não há indícios de que a polícia quis saber o que de fato aconteceu com Clodovil Hernandes na data de 16 de março de 2009. E a gente vem trazer aqui um vídeo do Brasil Paralelo. A gente já fez uma matéria anterior, mas não sabia de nada, absolutamente nada, em relação a um suposto assassino ter invadido a mansão de Clodovil na data. Será que invadiu? Será que ele foi autorizado a entrar? E a Renata Cândido Rodrigues trouxe essas informações, a gente vem repercutindo aqui. Se você se lembra do Clodovil Hernandes, é apresentador de TV, famoso, passou por Globo, Rede Manchete, Rede TV, várias emissoras, apresentou programa na TV Mulher, até ao lado da Marta Suplicy, né, lá atrás. E você que conhece o Clodovil, me fala aqui se você lembra do que aconteceu, porque foi antes dessa polarização que acontece hoje no nosso país, esquerda-direita. O Clodovil era homoafetivo, assumido, e tinha muitas ideias de direita, e isso acabou incomodando um pouco. Ele tinha um projeto de lei que pregava a redução da quantidade de deputados lá em Brasília para 250, descobriu que estava sendo desviado dinheiro do seu gabinete, ameaçou demitir todo mundo pouco tempo antes da morte dele acontecer, e isso deixa muitas pontas abertas, muitas situações em aberto, principalmente porque não houve investigação, não houve um clamor da família de Clodovil, mesmo porque ele era um filho adotivo, não tinha mãe, pai, nem filho, e nem cônjuge, e ninguém apurou de fato a morte de Clodovil, quando vem a cozinheira, que era a pessoa mais próxima, estava na casa um dia antes, e disse que teve um homem que entrou no quarto dele, e às 4 horas da manhã, Clodovil teria sido encontrado já sem vida. Falaram que foi um AVC, mas ele tinha um hematoma na cabeça e um afundamento de crânio. E até hoje não se sabia quem era esse homem. Será que teremos a resposta? Solta pra gente, Brasil Paralelo. Havia mais uma pessoa na casa naquela noite. A cozinheira afirma ter visto uma pessoa saindo do quarto de Clodovil às 4 horas da manhã, e que há chances dessa pessoa ter sido a responsável pelos ferimentos do estilista. A cozinheira diz ainda que o motivo que poderia ter levado ao assassinato de Clodovil foi o fato dele ter descoberto que seus assessores estavam desviando as verbas do seu gabinete e que pretendia demitir todos e denunciar o esquema. Ele falou que ia chegar uma vítima dele, que ele ia denunciar, que tinha deixado ele muito estressado e tal. Isso pode ter causado AVC, mas também como pode ter sido motivo para os funcionários quererem a morte do Clodovil. Sim. Pode ter sido. Talvez. Talvez. Quem sabe? Tem mais uma pessoa, uma celebridade, que denunciou que o Clodovil ele poderia, na verdade, ter sido morto e não sofrido um AVC, né? Que foi ninguém nada menos que um amigo pessoal do Clodovil, chamado Ronaldo Esper. Outra pessoa próxima de Clodovil que afirma que ele foi assassinado foi o também estilista Ronaldo Esper. Você deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. A redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Ele foi assassinado? Aí fica provado que nós, costureiros, não somos apenas futilidade. Agora vão levar o louro da vitória, depois que mataram o homem, com essa história aí, com a redução. Esse projeto era do Clodovil,
E por esse negócio ele foi sacrificado. Olha, e por falar em Clodovil, eu tenho certeza que ele adoraria Olha, mudando de ter assunto. feito esse vestido que a gente vai mostrar agora da Beyoncé. Essa é a Após televisão a polêmica, brasileira. jornalistas entraram em contato com o estilista, que explicou o que disse ao vivo no programa. Esper afirmou que Clodovil era muito inteligente e que os outros deputados não estavam aceitando uma bicha inteligente. E que seu projeto para a redução do número de congressistas estava incomodando muita gente e, por isso, resolveram assassinar Clodovil e enterrar o projeto. Esper afirmou que um derrame cerebral sai sangue, mas não afunda o crânio. A cena do crime foi toda modificada. A empregada sabe, todo mundo sabe. Cadê o dinheiro do Clodovil? A empregada do Clodovil é testemunha que o corpo foi removido e trazido de volta, que o boletim de ocorrência tinha sumido. Ainda no final da conversa, concluiu que há várias versões para a morte do Clodovil. Eu aceito a versão de um garoto de programa que foi usado por um político para matar ele. Eu acho que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, Nossa, comecei a pensar. nunca pensei, Você nunca realmente. pensou? Nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, a AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, Mas cair da escuta- cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa Mas maneira. a sua sogra estava sabe? numa cama de 40 centímetros, com Não um sei, carpete de essa 20, cama normal. de 20 de não sei, altura. não, carpete de 20 não tinha, carpete de com 20 de altura, certeza. 40, tudo macio, como o Clodovil gostava. 40 centímetros. E afundamento dá o quê? craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui é a altura desse sofá, mais ou menos? 40, acho que é isso, mas fora o tapete, Fora né? o tapete. Tem quer mais dizer, uma coisa. Não tinha E como... afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, Uhum, né? Agora, com afundamento craniano, Em outra oportunidade, o estilista afirma ter recebido uma ligação que o fez temer por sua vida. Ronaldo Esper já havia anunciado em seu canal no YouTube que faria uma participação especial em um filme sobre a morte de Clodovil. Mas em uma live no dia 22 de maio, Olha aí. revelou que recebeu um telefonema que o fez desistir do projeto. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso. Não vou não. Aí tem máfia, a máfia do mal. Ah, numa dessas ele só ficou com medo de processo e meteu esse... Esse louco aí. É. Digamos Mas que aqui- o Ronaldo, mas Ronaldo desculpa, Esper... Digamos que o Ronaldo Esper ele é um cara que busca holofotes, talvez. É, exatamente. Mas ele trouxe uma informação aqui que eu não sei se a gente tem aí, se é verdade ou não, de que, de fato, um AVC pode sair sangue, mas não afunda o crânio. Exato. Né? E ele cair um tombo da cama, eu acho que também não afundaria. A morte Para só um pouquinho, aqui eu discordo dele. Deles. O Ronaldo Esper, ele pode até buscar holofotes, mas nesse caso ele era um arquirrival do Clodovil. Ele queria rivalizar muito com o Clodovil, tinham várias rusgas, mas eu acho que nesse momento, quando ele vê a morte de um par de causa, digamos assim, que eles eram pares, né? Atuavam no mesmo nicho, falando sobre moda, os dois estilistas, os dois homoafetivos, assumidos. Ele se viu, acho que, putz, poderia ser comigo. E ele também aparenta ser um sujeito solitário, Ronaldo Esper, já afirmou ter depressão. Então, muito mais do que ele gostar de uma televisão, eu acho que tá assim, cara, eu preciso falar o que aconteceu, né? E deram um cala-boca nele ali. Ele viu e falou, cara, eu tenho mais a perder do que a ganhar. Deixa eu me recolher, deixa eu ficar quieto. É assim que funcionam os bastidores da política brasileira. Mas a gente está em cima. Vamos lá, concluam. Acho que o Clodovil ela é mal explicada mesmo, porque a gente não tem autópsia, eu não conheço autópsia pelo menos. Sim. Existe esse afundamento no crânio aí que foi relatado pela empregada e pelo marido dela lá que assistiram, pegaram ele, né, Sim. na manhã aquela. E realmente não se justifica, cara. Um hematoma na testa. Eu acho bem pouco provável. Ela Um disse que tombo tem da marcas cama- no braço também dele, assim, como se alguém estivesse segurando Sim. ele e tal. É, a questão ele até trouxe a questão do garoto de programa e tal. Sim. Talvez o garoto de programa tenha batido na cabeça dele. Ah, o garoto de programa estava envolvido em alguma coisa, foi contratado. Não, tá aí tudo bem, podemos, mas tipo, realmente um tombo da cama, Não. Difícil. não, complicado, né? Aí, cara, tem dois vídeos aqui que é um dos biógrafos do Clodovil, que ele fala dessas ameaças que ele estava sofrendo, que ele realmente estava sofrendo ameaças, que tinha pessoas que estavam mexendo nos remédios dele para mudar, fazer ele dormir durante o dia e ficar acordado de noite. Então o biógrafo ele não descarta o assassinato,
Sim. Mas não descarta o AVC também. Sim. Então podem ter tentado matar o Clodovil e essas tentativas podem ter causado AVC. Muita ponta aberta. Muita ponta em aberto. Muita ponta solta sem amarra. Não tem amarra nesse caso. Eu estou surpreso. Desde que a gente começou a fazer o acompanhamento por indicação de vocês, e eu agradeço, a gente começou a apurar algumas matérias. Que o Brasil não era, a política brasileira não era vista como hoje. Senão, com certeza, se fosse hoje, esse caso não passaria em branco. Vocês viram aí o que aconteceu no caso da Marielle, né? Foram até conseguir descobrir quem foi o mandante, quem foi o atirador. O Rony Lessa está preso e está aqui, ó, a matéria do Metrópolis, caso corte por conta de bem, porque são imagens da Record. Clodovil foi assassinado, diz cozinheira do estilista após 10 anos. Essa é uma matéria de 2019 do Metrópolis, né? E aí repercute justamente a matéria que a gente mostrou aqui, ó, do Saulo Brenner, né? E a Renata Cândido Rodrigues, que é a cozinheira que vocês viram no vídeo, antiga cozinheira do estilista Clodovil Hernandes, revelou em entrevista ao Balanço Geral, 1º de 10 de 2019, isso foi 10 anos depois, para você ver como, né, não teve resposta, que o artista poderia ter sido assassinado. O laudo médico, porém, aponta AVC, acidente vascular cerebral. Na entrevista, a Renata, que acredita na possibilidade do assassinato do antigo chefe, disse ter visto um homem no quarto do Clodovil pouco antes de o corpo dele ser encontrado. Após 10 anos do falecimento do deputado federal, a cozinheira afirmou à Rede Record que já havia visto o mesmo sujeito rondando a casa de Clodovil. O estilista foi encontrado morto, né, sem vida, em 16 de março de 2009, estava inconsciente, sangrando, com hematoma na cabeça. Ninguém morre de AVC, com hematoma na cabeça, ninguém morre de AVC. É muito estranho o que aconteceu aqui. Quem concorda comigo? Não teve resposta. O Clodovil, como falei no começo, tinha muitas ideias de direita, ele era um outsider da política, ele entrou e de repente 2 anos de mandato ele morre. Estava super saudável na televisão, tinha pressão alta, ok, mas quem morre de AVC com uma pancada na cabeça, gente? Por que não foi feita autópsia? Quem é esse homem que estava no quarto? Era um garoto de programa? Quem é? Foi ouvido pela polícia? Tem que ser relevada a opinião da Renata Cândido Rodrigues. O próprio biógrafo, que sabe tudo da vida do biografado, tem dúvidas. Esse caso tem que ser reaberto, na minha opinião. Isso pode esclarecer muitas coisas da política atual. E se falar, Thiago, você está repercutindo um caso de 2009, para você entender o presente, meu amigo, você tem que olhar o passado. Acabamos de falar, Alexandre de Moraes foi nomeado ministro pelo Temer após a morte de Teori Zavascki. É só assim que você entende. Como que um homem forte aqui de São Paulo, de repente, virou ministro do STF por indicação. Nem em Brasília ele estava. Tá bom? Tá comigo? Tá em busca de um Brasil mais limpo, transparente, independente? Gosta do meu jornalismo independente, que fala o que realmente tem que ser falado? Sem aqui o apoio, né? Brasil, União e Reconstrução? Não tem aqui, ó. Que não tem. O canal que tem esses Brasil, União e Reconstrução, você toma cuidado, porque tá recebendo verba do governo. Cuidado, hein? Aqui eu não tenho verba de ninguém. Tenho verba de você que me assiste, que me aplaude, que me dá o joinha, que se inscreve no canal. Vocês são os meus chefes. Meu comprometimento é com a verdade e com você. Fique sempre comigo aqui, tá? Agradeço a presença de todos. Se inscreva, não deixe de se inscrever, é de graça, e ative o sininho das notificações para a gente se encontrar outras vezes.